Boa tarde a você que me ouve. Meu nome é Tiago Peçanha, da Igreja da Montanha. E eu queria deixar essa mensagem para você, uma mensagem de encorajamento em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo. E também te dar um entender do que diz a Escritura a respeito de momentos como esse, sobre a obra de Cristo, que é importante que nós saibamos. Especialmente em momentos, em tempos onde as pessoas estão com medo, né? A verdadeira igreja, ela precisa se levantar, né? E a palavra de Deus, ali em Lucas, no capítulo 9, no verso 54, diz que aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E ele enviou mensageiros à sua frente, e indo estes entraram num povoado para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E nós vemos nesse claro exemplo que um povo rejeita receber a Jesus na sua cidade. E seus discípulos, achando que isso era uma coisa inadmissível, perguntam a Jesus se eles deveriam orar pedindo para que aquela cidade fosse destruída. E Jesus repreende, dizendo que isso não era o propósito do Filho do Homem, isso não é o propósito de Jesus Cristo. O propósito de Jesus Cristo ter vindo à humanidade era para salvá-la e não para condená-la. Jesus veio abrir um caminho de reconciliação, não criar uma oportunidade para destruição. E nós estamos vivendo um momento da história que já se repetiu por muitas vezes, séculos passados, décadas passadas. Já houveram outras pragas, já houveram outras pandemias. E a origem dessas coisas foi a entrada da morte no mundo. Nós vivemos num mundo quebrado em decorrência do pecado, e por meio do pecado entrou a morte. Nós sabemos que o inimigo, como disse Jesus, veio para roubar, matar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos distinguir as coisas aqui. A palavra de Deus nos ensina que haverá um momento de julgamento, que será no último dia, onde Deus vai julgar segundo as obras de cada um. E nesse momento haverá condenação e haverá justificação. Haverá o cumprimento desse julgamento. Mas isso só acontecerá no último dia, como diz as Escrituras. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 17, no versículo 31, você vai ver que Paulo diz que Deus estabeleceu um dia em que ia julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou. O fato é que a rejeição e o pecado dos homens não significa que Deus está amaldiçoando a terra com o coronavírus. Ele mesmo disse que levou sobre si a maldição da lei. Então, quando nós cremos em Jesus, sobre ele foi colocada a maldição da lei. Nós ficamos livres da maldição. E 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o capítulo 6, verso 1 ao 2, diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, o que nós, como cristãos, temos sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. E como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Ou seja, essa graça, essa misericórdia, esse amor que Deus estendeu sobre o mundo, não considere isso algo barato.
Não desconsidere a importância disso, mas volte-se a Cristo. Porque ele disse, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. E digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então nós como igreja, nós precisamos nos posicionar declarando a mensagem da reconciliação, não a mensagem do julgamento. Porque a mensagem do julgamento, ela está reservada para um dia, mas estamos vivendo os últimos dias, onde é o tempo da salvação. Então cuidado para que você não se torne aquilo que Jesus veio transformar. Ao invés de infligir medo sobre as pessoas, seja aquele que declara a esperança, a fé, o poder de Deus e as Escrituras, que tem o poder de transformar esse mundo, que tem o poder de reconciliar esse mundo, que tem o poder de transformar as situações mais calamitosas em situações de esperança. É o momento da igreja declarar a vida de Jesus sobre todos os cantos da terra. Declarar a bênção de Deus sobre os trabalhos que estão padecendo de dificuldades. Declarar bênção sobre a saúde das pessoas. Declarar vida onde há morte. Ser um agente de reconciliação, ser um agente que estende a mão. Esse é o papel da igreja. Que a vitória que já foi alcançada por meio de Cristo na cruz seja manifesta nas nossas vidas hoje. Então, amados, o propósito de Deus é de salvar o mundo, não de julgar o mundo. O dia do julgamento não é esse. Que você entenda isso, segundo a palavra, e que você possa declarar vida sobre todos aqueles que necessitam. Que Deus abençoe vocês.